Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar com vocês aqui hoje, né? Hoje, quinta-feira, não sei como é que tá aí na terra de vocês, mas aqui em Mandaguari tá bastante quente. Mas mesmo o calor não nos impede de estudar a palavra de Deus. É uma alegria estar com vocês, de verdade, né? Acabamos de entrar aí. Nós temos bastante gente já online com a gente. Só gostaria que vocês dessem um retorno para a gente aí como é que tá a questão do áudio. Se vocês estão ouvindo a gente bem, se está tranquilo, né? Que daí se precisar a gente organiza alguma coisa aí. Vou ficar de olho aqui no Face, tá? Só coloquem OK, tá legal o áudio, precisa aumentar, que daí a gente dá uma mexidinha aqui nos nossos equipamentos eletrônicos aqui para deixar tudo legal, tá? Já deixamos um abraço pro seu José Campana, né? Nossa amiga aqui de Mandaguari, a Simone Ferri também nossa amiga aqui, tá? De Mandaguari, o seu Gustavo Choque, tá? Para frente lá de Apucarana, quase Marilândia. Abraço, seu Gustavo. O Júlio César, né? O Júlio acabou de fazer a instrução com a gente aqui agora, né, Júlio? O Júlio é de Uberaba, né? Júlia Karina, abraço para vocês, para a pequena de vocês, né? A nossa irmã Vilane tá aí também passeando, então abraço para ela também. Uma alegria estar com vocês, tá? Obrigado pela participação. O Júlio tava com a gente fazendo instrução há pouquinho aqui. Terminamos a instrução, a gente já entrou ao vivo aqui para fazer o nosso estudo. Então, agradecemos aí e mandamos um abraço também. Nosso amigo Martinho Sanches, lá de Arapongas, tá? Tá com a gente também. Abraço, Martinho. Selma Craft também, aqui de Mandaguari. Elane Todisco aqui também, tá? Boa noite para vocês. Luísa Pereira da Silva, nossa amiga, né? Esposa do Ricardo Lavorati. Eles são lá de Butiá, nossa antiga congregação. Abraço para vocês também, bem-vindos, tá? Pessoal de longe aí, temos gaúchos com a gente. Abração para vocês aí, acompanhem o estudo com a gente. É a dona Neide Kaiser também, tá? Eu acho que era isso, tá? Só depois coloquem aí, tá? Se o som tá ok, vocês estão me ouvindo, que daí eu já vou mais tranquilo aqui. Estudo de hoje, né? Bastante interessante. Nós vamos falar sobre milagres e não milagres. Como é que a gente entende isso, pastor? Tá? O tema do estudo de hoje é esperando um milagre. E aí a gente vai falar de alguém que entendia bastante de milagres, né? Paulo, ou Saulo, que depois virou Paulo, alguém que viveu com e sem milagres na sua vida. Paulo, alguém que viveu justamente com e sem milagres. Ou seja, a gente vai começar considerando o quê? O caso de alguém que viveu literalmente repleto de milagres e também que muitas vezes não recebeu os milagres que pedia. E aí a gente vai entender esses 100 milagres aqui. Por quê? Né? Que Paulo tinha milagres e não tinha milagres na sua vida. Pastor, como é que a gente entende isso? Pensando bem assim, explicando de uma maneira tranquila, difícil se colocar no lugar desse homem, um apóstolo de Deus, mas que teve de lidar com essa situação um pouco diferente na sua vida. Paulo lidou justamente com essa tensão. Tensão é algo que está a ponto de arrebentar, não é? A gente sabe o que é tensão na vida da gente. Paulo lidou com essa tensão de viver com e de viver sem milagres. E aí o que a gente entende com isso? Atualmente, se a gente olha à nossa volta, as pessoas viajam de várias maneiras, não é verdade? Algumas são movidas por foguetes para o espaço, né? A gente olha a internet e tem milhões de exemplos, né? E está se investindo em descobrir como é que a gente pode viver lá fora. Ok. Outras pessoas, por exemplo, são movidas por drogas, né? Para lugares ainda mais distantes do que o espaço. Uma escolha perigosa, mas que também é uma forma de viagem. Outras pessoas à nossa volta hoje são movidas pelo desejo, sim. Pelo ódio, sim. Pela cobiça, pela amargura, enfim. A gente poderia enumerar 1 milhão de coisas aí. Interessante notar que Paulo afirma que fez uma viagem até o céu. O texto bíblico diz isso, né? Você já deve ter lido esse trecho aí. Tá correto, de verdade. Ele não tem certeza se ele foi corporalmente para lá, mas ele sabe que esteve lá. E tanto que ele diz isso com muita ênfase, com muita certeza no texto bíblico. Contudo, ele deu apenas respostas evasivas para as perguntas sobre essa viagem. Ele falou de uma maneira genérica, ou seja, ele não quis falar de verdade o que aconteceu. Por quê? A gente não sabe, né? Isso faz parte de Paulo, faz parte da vida dele.
Para mim parece, né, que ele está deixando a imaginação voar solta para a gente. Se Paulo tem essa conexão especial com Deus, você iria esperar que em sua vida ele mostrasse isso talvez um pouco mais, não é? Ok, por exemplo, Paulo tem um problema de saúde muito grave, né, que não consegue curar ou controlar. Há diversas sugestões para o que seria esse problema de saúde de Paulo. Alguns sugerem epilepsia, outros sugerem um problema nos olhos, no nervo óptico, né, um problema muito sério. Outros também especulam que seja um problema físico, a gente não sabe. Mas enfim, há quem diga que se fosse Paulo, se estivesse no lugar dele, faria um acordo com Deus e trocaria algumas dessas visões que ele teve por curas, ou seja, trocar um milagre pelo outro. Um que fosse um presente de Deus mais prático, talvez mais útil, talvez que não fizesse ele sofrer tanto, não é verdade? Poderia-se ficar com menos visões se isso significasse ficar livre do espinho da carne, você não acha? Olhando bem pela lógica e bem pelo lado humano, sim. Não é? Seria uma troca, digamos assim, ao nosso ver, justa. Ok, mas o que você acha de uma pessoa assim? Olhando para Paulo e olhando para a sua vida também. Não parece, né, que a vida de Paulo é uma, digamos assim, curiosa mistura de milagres e não milagres? Vamos olhar bem para a vida de Paulo mais de perto. Ele não tinha falta de visões, revelações e mensagens de Deus, digamos assim, que eram de natureza miraculosa e misteriosa, não é? A gente olha e nota isso de uma maneira muito tranquila. Por outro lado, também existiam alguns fatores não miraculosos na sua vida, e é nesses fatores aqui que a gente quer tocar e quer conversar hoje. Ele fala dessa mistura em uma frase, texto de 2 Coríntios 12, 7. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. Bah! Palavras fortes de Paulo, não é? Palavras que às vezes fazem a gente pensar na nossa luta, não é? No nosso espinho na carne, quem não carrega? Na nossa cruz. Esse espinho no corpo de Paulo nunca foi definido de verdade, mas era um mal físico que incomodava Paulo demais, né? E como se isso não bastasse, é provável que fosse algo ainda que pudesse ser visto facilmente pelas pessoas. Isso causava vergonha para ele, tanto que a gente ouve vários trechos onde Paulo fala desse espinho da carne, como isso incomodava ele. Ou seja, o problema afligia Paulo por essa razão, porque várias vezes ele clamou a Deus de verdade, com o coração sincero e com muita fé, rogando que esse espinho fosse removido da sua vida e do seu corpo. Mas, aqui entra o detalhe, 3 vezes Deus lhe deu como resposta um nada milagroso não. Não. No entanto, havia mais do que um simples não na resposta de Deus para Paulo. Paulo recebeu uma garantia firme e confiante de que a graça e o poder do Senhor iriam sustentá-lo e tornar possível que Deus o usasse apesar do seu problema. E aqui, querido amigo e querida amiga, entra o detalhe interessante. Como Deus tem te usado hoje no trabalho de alcançar corações, levar a palavra, consolar aflitos, né? Levar alimento para aqueles que não têm, enfim, como Deus te usa hoje, apesar da tua luta, da tua cruz e do espinho que você carrega. Todos nós carregamos um espinho, sim. E incomoda demais. E aí? Apesar disso, olhando para Paulo, esse homem de grande fé carregou em seu corpo um contínuo desejo de uma cura divina, mesmo que essa cura nunca aconteceu. O texto bíblico não diz para nós que Paulo foi curado, ou seja, Paulo partiu desse mundo com o espinho na carne. Mas, e aí? Se a gente pensar na nossa vida como uma perturbadora mistura de milagres e não milagres, a vida de Paulo era muito mais, digamos assim, intensa do que a nossa.
Como que Paulo podia aceitar essa inconsistência na vida dele, sendo um pregador de Cristo? O que fazia Paulo continuar em frente? O que faz você continuar em frente hoje? Você já se perguntou? O que dava esperança para Paulo? O que dá esperança para você hoje? Provavelmente outra pessoa no lugar de Paulo teria exclamado: Deus, você é muito excêntrico. Você é caprichoso demais, imprevisível. Chega de você. Eu não vou mais seguir o seu caminho. Mas Paulo continuou confiando em Deus, porque o Senhor havia dito para ele, e isso não saiu do coração dele. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é tudo o que você precisa. O que isso significa hoje para nós, cristãos desse século, né, que lutam com tantos males complicados aí? Para você viver em um mundo de milagres e não milagres, como a gente vive, você precisa compreender o que é graça. Essa palavrinha aí é a chave para a caminhada do cristão. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra graça é um amor não merecido. Ok, mas Deus tem uma maneira melhor de explicar o que é graça de verdade. Não tem? Tem. Ele definiu o seu amor por nós, especialmente em uma pessoa, Jesus Cristo. É porque Paulo conhecia Jesus que ele podia sobreviver em um mundo de milagres e não milagres, ou seja, olhando para a vida dele, não é? Talvez se nós olharmos para Jesus também a gente aprenda a sobreviver na graça, não é verdade? Ou sobreviver de graça, da graça de Deus, mesmo tendo milagres e não milagres na nossa vida. Não é exatamente, querido irmão e querida irmã, querido amigo e querida amiga que nos assistem aí, o que aconteceu até o dia de hoje na minha e na sua vida. Nós não sobrevivemos por causa da graça de Deus, do amor e da misericórdia dele na nossa vida, não é verdade? Pense aí, palavras assim, com o mais doce evangelho para nós hoje. Independente se você recebeu o milagre que você esperava ou não, assim como Paulo, você continua caminhando, não é verdade? Você continua de pé e firme, mesmo sendo fraco e pecador, assim como eu sou, assim como todos os seres humanos são. Mas a gente continua caminhando por causa da graça. Nós conhecemos essa graça. Nós conhecemos esse Deus e nós sabemos sim que essa graça basta para a nossa vida. Porque essa graça é exatamente tudo que a gente precisa para continuar caminhando e firmes nesse mundo, enquanto o nosso Salvador permite que a gente esteja aqui. Essa era a palavra que eu tinha para repartir com você hoje, querido amigo e querida amiga. Sobreviva, ou melhor, viva na graça de Deus, porque essa graça basta. Continue pedindo por milagres, continue confiando em milagres, mas principalmente continue confiando no seu Salvador, porque Ele conhece a sua vida, o que você precisa e o que tem dentro do seu coração. E nisso a gente crê, isso a gente prega, e nessas palavras que a gente descansa e chega ao finalzinho de mais uma noite e de mais um dia da nossa semana. Ok? Gostaria de orar. Peço que você junte as suas mãos, feche os seus olhos e abra o seu coração para essa oração. Amado Senhor Jesus, concede-me um espírito disposto a suportar minhas dores corporais em tua honra. Dá-me a esperança de que me conservarás mesmo em meio à grande tribulação. Permite-me que figure entre aqueles sobre quem pronunciaste as bem-aventuranças. Que eu seja pobre de espírito, paciente sob a cruz, manso para com os meus inimigos, tenha fome e sede de justiça. Seja misericordioso para com os cristãos necessitados, limpo de coração, pacífico em face ao próximo, constante quando perseguido por causa da tua justiça. Aprova-me em todas as séries da escola da paciência, e na última concede-me que
graças à perseverança, seja promovido para a escola da alegria da vida eterna, onde te amarei e louvarei eternamente junto com o Pai e o Espírito Santo por todo sempre. Coloco também, querido Deus, diante de tuas mãos e diante do teu altar, os nossos pedidos e agradecimentos pelo dia de hoje. Agradeço, Senhor, por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando hoje. Te agradeço pelo José Campani e pela sua família, pela Simone Ferdi e pela sua família, pelo Gustavo Schock e pela sua família, pelo Júlio César e pela sua família, pelo Martinho Sanches e pela sua família, pela Selma Kraft e por toda a sua família, pela Elaine Todisco e pela sua família também, pela Luísa Pereira e pela sua família em especial, Senhor. Nós pedimos por essa família e pela cirurgia que o nosso irmão Ricardo Lavorati passará na próxima semana, que tu estejas com ele, Senhor, amparando o coração dele, dando-lhe tranquilidade, guia a mão dos médicos, fortalece a sua fé e que tudo corra conforme a tua santa vontade. Confiamos, Senhor, na tua graça e na tua misericórdia sobre ele. Entregamos a vida dele e a mão dos médicos em tuas mãos. Oramos também, querido Deus, pelo pequeno Lohan Frisk, parente nosso que mora em Maripá. Esse bebezinho aí vai fazer uma cirurgia bastante delicada também na próxima semana, Senhor, nos próximos dias. Então, que tu estejas com ele, Senhor, com os médicos, com os seus pais e com toda a família, acalmando o coração deles e dando a certeza de que tu és um Deus de amor e que organiza tudo em nossas vidas da melhor maneira. Te damos graças também pela Neide Kaiser e pela sua família. Te damos graças também pela Quitéria Rosa Reis Miller de Maringá e por sua família também, pelo Fred Kraft e pela sua família, pela Maria Esteves Westphal e pela sua família também, por todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando o estudo aqui. Entres na casa, na vida e no coração de cada um deles. Enche a vida deles de bênçãos. Abençoe-os e proteja-os com o teu amor e com o teu cuidado. Em nome de Cristo Jesus é que nós pedimos e agradecemos, não só hoje, mas por todo sempre. Amém. Ok, querido amigo e querida amiga, bom demais estar com vocês aqui hoje, terminar essa quinta-feira com uma palavra tão especial, graça, uma graça que cobre tudo em nossas vidas, que nos dá forças e que nos motiva a continuar caminhando apesar dos espinhos que nós carregamos e da nossa cruz. Deixo um grande e um carinhoso abraço para você, para a sua família e para todos aqueles que são especiais para você. Agradeço a oportunidade por você ter aberto as portas da sua casa e do seu coração para ouvir essa palavra. Curta, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas, contatos, essa mensagem, esse estudo, para que essa graça alcance mais pessoas. Um grande e um carinhoso abraço do seu amigo e pastor Giovanni. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.